Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações. Meu nome é Rocelito e convido a todos para conversarmos sobre mediunidade com Cristo. Na oportunidade de hoje, veremos a psicoscopia. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Meu colega e eu não conseguimos sopitar a surpresa. Este é o André Luiz falando. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Quer dizer, quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Ele perguntava sobre o aparelho chamado psicoscópio, psicoscópio, que é utilizado pela espiritualidade superior para analisar as condições físicas e psíquicas dos trabalhadores ou de uma equipe, a fim de planejar o trabalho. Ele pergunta se esse aparelho pode ser usado também com a espiritualidade. Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Ou seja, assim como a espiritualidade superior analisa, faz o exame pelo psicoscópio sobre os médicos encarnados, há entre eles também os planos mais elevados e menos elevados, e os mais elevados também fazem esta análise dos outros espíritos. Então, para eles, uma situação normal. Assim como nós somos analisados, eles também são analisados, né? Sempre com o objetivo do trabalho a ser feito a seguir. Então, isso é normal, né? O analisar, o examinar, o estudar é normal na espiritualidade. Se o espectroscópio, esse é material, esse é dos homens. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos,
localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam de si. Vou fazer uma pausa aqui para a gente mostrar um exemplo de espectroscópio, que é um aparelho que emite um raio e, pelo resultado colhido no espectro, na imagem resultante desses raios, os cientistas sabem qual é a natureza do elemento químico que foi encontrado no local examinado. Por quê? Porque cada elemento químico tem a sua vibração, tem a sua própria emissão de energia. A gente viu que numa pedra, a gente viu que numa pedra, nem numa pedra, os átomos estão parados, os átomos estão em movimento ali no interior da pedra. Muito embora, para a gente, visivelmente, seja só uma pedra bruta, parece que não tem movimento, mas no interior dela há aquela movimentação dos átomos. E é através da energia emitida nessa movimentação que os cientistas descobrem, analisam, né, o material que está ali. Então, o aparelho emite um raio que passa para aquele corpo e o resultado, a imagem, o espectro formado, vai dar aos cientistas a noção de que espécie de material, de que espécie de elemento compõe aquele material ali. Então, é por comparação, por estudo. E já sabe qual o comportamento de cada raio diante de cada vibração. E a mesma coisa funciona o psicoscópio conosco. Então, se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através da ligeira inspeção. Nós sabemos que nós, como médios encarnados, muitas vezes trazemos do nosso dia a dia preocupações, eventos, né, que ficam evidenciados no nosso pensamento. E esses focos, essas preocupações, elas se traduzem para a espiritualidade em forma de vibração, em forma de frequência. E é através dessa frequência que nós somos analisados, através da psicoscopia, através do aparelho de psicoscópio, para saber quais são as nossas possibilidades no trabalho mediúnico. Essa análise da psicoscopia, ela procura avaliar os valores de um médico, os valores da individualidade humana, valores esses que são a moralidade, né? Qual é o comportamento ético, moral do médico, não é só diante de uma situação, mas é na vivência dele, porque essa energia se demonstra no nosso próprio espírito. Além da moralidade, os sentimentos, né? Como é que eles fluem, se são verdadeiros, se não são, como eles se comportam diante das situações. A educação, principalmente a educação espiritual, de forma como espírito integral, espírito e corpo, nós nos comportamos, porque às vezes a gente pode até ser simpático, educado, né? Mas trazer dentro de nós, né, aquele rancor, aquela antipatia, antipatia não, aquela energia desumana. Então, a educação que é vista aqui não é se a gente é bem comportado, se a gente usa etiqueta, mas sim a nossa educação espiritual. E, por fim, o caráter. Aquilo que nós realmente trazemos como bagagem de personalidade.
Então, são esses os valores que são analisados no estudo da psicoscopia: moralidade, sentimento, educação, caráter. E não custa nada lembrar que são exatamente aquilo, são os valores que nós, como médiuns, principalmente nós médiuns que pretendemos trabalhar com Cristo, são os valores que nós devemos procurar trabalhar dia a dia. Não é zerar um, torná-los perfeitos, mas aperfeiçoá-los no dia a dia, com as circunstâncias que nós temos. Moralidade, sentimento, educação e caráter. São os valores individuais analisados na psicoscopia que vai levar a espiritualidade a planejar os trabalhos de um grupo espírita, de uma equipe espírita. Mas e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? O espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for este cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Lembremos aquela imagem do músico e do instrumento, né? O músico traz consigo a mensagem da música, mas ele pode transmiti-la no piano com o som do piano e no tambor com o som do tambor. Ele não vai conseguir tirar no tambor a música como se estivesse tocando no piano. O ritmo é outro, a vibração é outra, a frequência sonora é outra. Então, embora ele tenha a mensagem, a música completa na sua mentalidade, no seu cérebro, a repetição, a materialização da música vai depender do instrumento que ele esteja utilizando. A música sai da cabeça dele, mas o som sai do instrumento. E quanto mais afinado o instrumento tiver, melhor para o músico. Então, o espírito, que é comunicante, ele não vai pegar suas ideias e jogar na cabeça do médium, mas vai trabalhar a sua mensagem de acordo com a energia, com a vibração que aquele médium traz consigo. Lembremos, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. É necessário fortalecer a fé sublime que levamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita a santificada fé em nós. Então, somos nós que temos que nos aprimorarmos para nos tornarmos instrumentos fiéis na mediunidade, principalmente na mediunidade com Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegamos ao final deste encontro. Se vocês gostaram, peço que agradeçam ao Cristo e à espiritualidade. E se houver alguma oportunidade, considerem nos incluir nas suas orações. Lembramos também que a interação de vocês conosco é muito importante para nós. Então, em caso de alguma dúvida, por gentileza, nos procure pelos nossos contatos. E se houver alguma coisa a ser corrigida, não hesite em nos ajudar. Aponte para nós o que precisamos melhorar para que este trabalho se torne digno dos irmãos, se torne digno do Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai. Disse-nos o Cristo e indicou
próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro